marqueteiros do PT, o João Santana e a Mônica Moura, estiveram frente a frente com o juiz Sérgio Moro. Durante o depoimento, o casal confirmou que recebeu recursos de Caixa 2 da Odebrecht nas campanhas presidenciais de Lula e Dilma Rousseff. Mônica Moura, aliás, indicou que as irregularidades são muito mais amplas. A produção separou um trechinho aqui do depoimento da Mônica Moura. Vamos ouvir, coloca aí, Wilson. A sua empresa, a senhora, o senhor João Santana receberam pagamentos que não foram contabilizados? Sim. Isso de uma maneira frequente ou isso foi ocasional? Frequente, doutor. Todas as campanhas políticas que nós fizemos, todas, da Polis e antes da Polis, quando eu era apenas uma funcionária de outras campanhas, de outros marqueteiros, sempre trabalhamos com Caixa 2, com recursos não contabilizados. Recebiam também pagamentos contabilizados? Sim, sempre. Saberia me dizer assim a proporção? A maioria era não contabilizado, a maioria era contabilizado? No início, logo muito tempo atrás, a maioria era não contabilizado, porque isso era sempre uma exigência dos partidos, sempre. Eu creio que não só para a gente, acho que para todos os marqueteiros. Não acredito que exista um marqueteiro que trabalhe no Brasil fazendo campanha só com Caixa 1. Ô Vera, a Mônica deixou o chiclete de lado e resolveu falar, é isso? Pois é. A imagem dela mascando o chiclete quando ela foi levada à delegacia. Pois é engraçado isso, né? Você vê fontes com as quais você conviveu muito numa situação como essa. A Mônica Moura e o João Santana foram minhas fontes por muitos anos. Convivi muito com eles, já me deram muitas informações, enfim, jantei, almocei muitas vezes com eles. Era um casal falante e tal, viviam uma vida ótima, se preparavam para fazer um sabático nos Estados Unidos, iam estudar lá quando a sorte virou. Nesse caso, ela disse, não conheço o marqueteiro, acho que todos os marqueteiros trabalhavam da mesma maneira. Tem uma reportagem do Globo que coloca também na frigideira o marqueteiro do Sérgio Cabral e do Eduardo Paes nas últimas eleições, o Renato Pereira, lá do Rio, que é outra pessoa bastante competente no que faz e tal, mas que também teria recebido dinheiro do esquema do Cabral. Esse é outro capítulo que vai ter que se abrir, não tem jeito, os marqueteiros vão entrar, o Paulo Vasconcelos do Aécio também foi citado na delação da Odebrecht. Eu acredito que aí tem um problema porque as pessoas efetivamente prestavam os serviços, etc., mas não tem jeito, os recursos eram ilícitos, eram fruto de propina e quem recebeu também vai acabar pagando na mesma moeda. O que aconteceu no depoimento dos dois, do casal João Santana e Mônica Moura, foi agravar a situação do Lula, da Dilma e do Palocci. E isso vai emparedando o Palocci, levando ele a fazer uma delação que eu acho que está por vir. Eu contei na coluna também que o Batóquio, José Roberto Batóquio, que é advogado tanto do Palocci quanto do Lula, o que por si só já é um conflito de interesses brutal, ele está sendo pressionado pelos lulistas para que o Palocci não faça delação. Acontece que é contra os interesses do cliente dele, então ele tem de optar por um. Eu acho que ele deveria ter de optar por um dos clientes. Doutor Batóquio, qual dos dois o senhor vai defender? Os interesses, neste momento, são absolutamente incompatíveis. Ele já disse que se o Palocci fizer delação, ele sai porque ele não é favorável ao instituto da delação. Então, eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Você, Andreasa? Esse depoimento da Mônica Moura tem um componente interessante, que é o fato dela ter sido emparedada pelo juiz Moro por haver mentido. Ela mentiu no primeiro depoimento ao Moro, e isso ficou claro agora. E ela assumiu a mentira, dizendo barbaramente, a disfarçatez dessas pessoas é inacreditável, o chiclete é o de menos. Ela diz que mentiu para aliviar a presidente Dilma, para poupá-la. Olha que noção de república. A quem ela quer poupar, né? Queria poupar a Dilma porque ela, embora em posição frágil, ainda era presidente da República. E agora, ela reforma, no novo depoimento, ela reforma, na frente do juiz Moro, que é rigoroso, o que disse. E aí ele falou, olha, lá atrás, porque ele é informado, a senhora falou outra coisa. E ela me saiu com essa. Mas ela ainda não estava em delação, ela aumenta, né? Quando você não está em delação, você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo. Agora que ela se propôs a delatar, ela não pode mentir. Não, mas quando, Vera, é claro, mas você ela... um juramento.
Vera, e ela não deu o depoimento lá atrás, assim como não deu esse pro Moro agora, dentro da delação. Esse é da delação. A delação dela é outra coisa. Não, esse de hoje já é da delação. O de ontem, né? O de ontem já é da delação. Já está homologada a delação dela. Tá, mas então, de qualquer maneira, ela reforma... Então, a gente entra numa outra questão agora, que a gente já abordou aqui parcialmente, foi bom haver essa contradição, que é o seguinte, tá aí, agora ela está em delação, ajustou a sua fala, embora dessa forma ridícula, referindo-se a uma tentativa de poupar a Dilma lá atrás. Quantas vezes mais, agora que ela delatou, ela poderá reformar a sua delação? Qual é o limite para que ela vá mudando de acordo com as coisas que acontecem? Isso eu também acho que não devia poder. Né? Mesmo porque o Otávio Azevedo da Andrade Gutierrez é um que está fazendo isso agora. Isso eu concordo com você. Deveria ser motivo para a pessoa perder o benefício, lógico. Mas o fato dela antes não ter se incriminado não é proibido. Ela não está sob juramento. Quem depõe sob juramento é testemunha. O réu pode negar até a morte. Mas, Vera... Oi. Vera, lá atrás, no primeiro depoimento dela, embora não em delação, não é que ela tenha omitido uma informação. Ela disse que não recebeu propina lá fora da campanha da Dilma em 2010. Você pode fazer então isso. Ela mentiu. Não tem um monte de gente não... que matou e nega que matou? Não acontece isso toda hora? O réu pode fazer isso, gente. Isso é da... Isso não sei, não conheço. Vai, Madu. Ainda não tive lá, Vera. Eu queria falar sobre isso o seguinte, na verdade, você fala de Mônica Moura, mas mais curioso é o João Santana, porque eu tenho para mim que o João Santana é um sujeito manipulador e evidentemente manipula a própria mulher, porque na verdade a operadora dele o tempo todo era a Mônica Moura, sua mulher. Né? Sua cara à metade. E tem um livro do Antônio Risério, que você é esse, que é até da editora Record, é uma editora que tem aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que mostra muito bem a personalidade do João Santana, que é uma pessoa que não deve ser subestimada, é um cara bastante inteligente, né? Poderia se dizer até brilhante, só que do mal... totalmente do mal, inclusive no depoimento dele, o cinismo dele é inacreditável. E eu acho que entender essa figura do João Santana, nesse caso, é muito mais importante do que a Mônica Moura, para mim, é uma mascadora de chiclete, quer dizer, até a relação dela com ele, um certo oportunismo, né, um certo carreirismo, digamos assim, matrimonial. Daria, inclusive, um belo romance. Não é não, Madu. História, não é né? não. Eles têm um casamento de verdade. Madu, olha só. Você deve conhecer melhor. Você assim, conhece ele era a mente criativa do processo. O João Santana, era a mente criativa nas campanhas, né? Mas quem gerenciava, quem tocava o negócio, quem cobrava os preços, quem negociava, era a Mônica Moura. Não podemos subestimá-la, não. Ela é importantíssima na construção do João Santana como ele é hoje. Importantíssima. Tão mais importante do que ele mesmo nesse arranjo. Isso, ela que comandava toda a grana. Ela é a Paulinha Lavigne é igual a Paulinha Lavigne do Caetano Veloso. É igual a eu ia falar isso. Roberto Gil. Eu ia falar isso, Madureira, mas enfim, procure saber. Ela faz a parte suja. Não, mas esse livro, eu recomendo fortemente a você, Andreasa, principalmente a leitura. Você tem nas melhores livrarias, um excelente livro, do Antônio Risério. Mas a figura é muito curiosa. Eu tenho a felicidade de não conhecer pessoalmente, conheço só através das páginas policiais, né?